Você sabe, muitas vezes me pego dando muito valor a tudo. Porque eu leio as Escrituras o dia todo, na verdade, estou inclinado a acreditar que a maioria das pessoas lê. E não lê. Então, ontem um amigo disse que mora tão longe e eu poderia favorecê-lo com uma simples visita e ele dirigiria a tantos quilômetros se eu o visse. Conversando com ele. Já faz um bom tempo que ele vem aqui, é médico, e conversando com ele descobri que realmente considero muitas coisas garantidas. Pois então ele me disse: Sabe, agora eu vejo claramente. Achei que já tinha visto isso antes, mas agora, de repente, estou vendo o que deveria ter visto antes. Então, nesta noite, você descobrirá que isso é o mais prático, realmente o mais prático e, ainda assim, profundamente espiritual. No capítulo 25 do livro de Mateus você lerá as palavras: Vinde, ó benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 34. Bem, a quem ele está falando? Agora continue lendo. Todo este capítulo é simplesmente uma parábola após a outra. Esta é agora a última parábola. Começa com as virgens, as 10 virgens, as sábias e as tolas. Depois ele entra nos talentos, aqueles aos quais ele deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento e o uso ou ocultação do talento. Depois vem o último, e agora é explicado. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e me recebestes. Ele menciona todas essas coisas. Eu estava na prisão, estava doente e você me visitou. Eles ficam surpresos, pois agora são convidados a herdar o reino preparado para eles antes da fundação do mundo. Eles lhe disseram: Quando foi que te achamos com fome e te demos de comer, e quando foi que te achamos com sede e te demos de beber, e nu e te vestimos, e um estrangeiro e te acolhemos, e um doente na prisão e te visitamos você? Ele disse: Quando você fez isso com o menor destes, você fez isso comigo. Agora, o mundo está procurando por algum Cristo externo, algo externo. Agora, se esta noite suponhamos que alguém nesta comunidade pudesse ter certeza de que Jesus Cristo, como um ser externo, estava presente. Ora, todo o mundo social se entregaria pelo privilégio de entretê-lo. Ora, você teria uma batalha tão grande no mundo social para entretê-lo que seria como um massacre. Só para dar-lhe um pedaço de pão, um copo de água, só para lhe tocar, para falar com ele. Eles estão procurando pelo Cristo errado. Por mais que você tenha feito isso com um desses meus irmãos, você fez isso comigo. Se por acaso você tivesse uma chance, você simplesmente não pularia para servir a Cristo? Bem, você pode acreditar que quando faz alguma coisa a alguém neste mundo, você está fazendo isso a Cristo? Se não, você não conhece a Cristo. Se você não sabe que tudo o que você faz a alguém neste mundo você está fazendo a Cristo, você não conhece a Cristo. Você esperará uma eternidade para vê-lo vindo de fora. Ele não pode vir de fora, ele está dentro. Acordado. Acordado. Disse Blake, vocês que dormem na terra das sombras, acordem. Expandir. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. Não sou um Deus distante, sou um irmão e um amigo. Dentro do seu seio eu resido, e você reside em mim. Jerusalém, capítulo 1, linhas 6, 26. Mas o homem não acredita. E o homem perturbado desce pelos vales escuros. Ele não vai acreditar. Ele está procurando por algum salvador externo, algum Deus externo. Então eu disse ao meu amigo médico, sempre que eles vêm ao seu consultório em busca de ajuda, você está servindo a Cristo.
Agora Cristo vem disfarçado. Está apenas disfarçado. Ele está usando uma máscara. Poderia ser uma máscara preta, uma máscara branca, uma máscara amarela, uma máscara rosa, uma máscara de doente. No seu caso, eles estão vindo até você, você é médico, então eles não estão se sentindo bem. Você conhece alguma parte das Escrituras onde ele estava doente? Não. No entanto, ele faz a declaração: quando eu estava doente, você me visitou. No entanto, não está registrado que ele alguma vez esteve doente. Só tem um registro onde ele pede um drink. Não falaram que ele estava com sede. Ele pediu à mulher samaritana: dá-me de beber. E ela disse: você, judeu, fala comigo como samaritano? Os judeus não falam com os samaritanos. João 4 versículo 7, 10. Então ele explicou a ela a diferença entre as duas águas. Se você tivesse me perguntado, eu teria lhe dado a água viva da qual você nunca teria sede. Então ele explica pela primeira vez quem ele realmente é. É para uma mulher. Ele nunca revelou quem ele realmente é até agora. Ela disse: eu sei que o Messias está vindo, e quando ele vier, ele nos guiará em todas as coisas. Então ele disse a ela: eu que te ensinei, sou ele. É a primeira revelação quando ele revela quem ele realmente é. É sempre a mulher que ele revela isso. No final, ele aparece primeiro para uma mulher. É o drama que se desenrola neste mundo. Então, se você pudesse fazer qualquer coisa a alguém e acreditar que está realmente fazendo isso para Cristo, ficaria surpreso com o que aconteceria em seu mundo. Agora deixe-me compartilhar com vocês duas histórias que me contaram. Quando voltei de Barbados este ano, a carta estava à minha espera. Meu amigo está aqui esta noite. Mas não usei porque não era a ocasião. Esta noite é a ocasião para usá-los. Ele disse. Um amigo meu no meu escritório, e eu o chamo de amigo, almoçamos juntos quase todos os dias. Ele começou a me contar todos os seus problemas relacionados à falta de finanças, o quão atrasado ele estava na bola 8. Bem, nem sempre acredito em tudo que ouço, então parecia interessado, mas na verdade não estava. Fiquei indiferente a tudo o que ele disse. Escutei como se ouvisse, mas não ouvi. Eu ouvi, mas não causou nenhuma impressão, e me perguntei: como ele pode realmente acreditar nas coisas que está me dizendo? Mas depois de uma série de almoços em que ele repete esse estado negativo de quanto devia e do que precisava, pensei que a indiferença não é realmente a coisa, preciso fazer algo a respeito. Então simplesmente comecei a ouvir e ouvi-me dizer que tinha mais do que o suficiente para compartilhar. Isso foi em fevereiro ou março deste ano. Então ele disse. Em maio ou junho deste ano, ele me contou que recebeu uma herança. Ele não me disse quanto, mas a primeira coisa que fez foi comprar um barco com capacidade para 4 pessoas. Agora o barco, este cruzador de cabine acomoda 4 pessoas. Então ele mandou seu filho mais velho para a faculdade. Em seguida, ele fez extensos reparos e ampliações em sua casa. Então ele comprou um guarda-roupa novo. Então ele comprou um carro novo. Agora, o último item, disse-me ele na carta, sei que ele não tinha nenhuma intenção de comprar nenhum carro novo. Mas sei que ele fez essas coisas, comprou uma cabine de cruzeiro, ampliou a casa e fez reparos nela, um guarda-roupa novo, mandou o filho mais velho para a faculdade e depois comprou um carro novo. Agora eu sei, disse ele em sua carta para mim, cada vez mais quem eu sou, o poder que reside em mim. Eu ouvi isso. Ignorei, mas não basta ficar indiferente. Devo fazer algo a respeito. E então?
Como você fez isso com o menor deles, você fez isso comigo. Agora ele disse. Isso é uma coisa trivial, mas afinal, todos nós temos um certo grau de vaidade no mundo. Vou toda semana cortar o cabelo e há mais tempo que vou ao barbeiro. Mesmo tendo me mudado, eu dirigia até o subúrbio dele só para cortar o cabelo. E então ele se mudou. Então pensei, bem, agora vou procurar no meu raio onde moro para encontrar o que queria, por tentativa e erro, e finalmente encontrei uma loja. 4 barbeiros. Sentei-me na primeira cadeira, o proprietário ocupa a primeira cadeira, mas ele não tirou meu cabelo o suficiente. Eu dizia a ele toda semana. Você não está decolando o suficiente. Tire mais cabelo. Eu não quero isso. É algo que eu não quero, mas ele não faria isso. Então observei os outros barbeiros, os outros 3, o que eles faziam com os outros clientes, e finalmente pensei em ir para a cadeira número 4. Bem, número 4, se você conhece uma barbearia masculina, se houver apenas 4 cadeiras, a quarta é a última. Aqueles que não estão lá com hora marcada, mandam para o número 4, porque ele está simplesmente subindo para o número 1, se algum dia chegar lá. Então eu vi o que ele fez e fui até a cadeira dele. Comecei a conversar com ele e perguntei se ele gostava de barbearia. Ele disse que adorou. Ele não tinha dinheiro para fazer um curso, mas gostaria de ir e mencionar uma determinada escola. Não conheço essas escolas, uma determinada escola que é considerada a melhor internacionalmente e ele gostaria de aproveitar tudo o que elas oferecessem. Ele disse. Quando descobri que ele realmente queria ser barbeiro e ser o melhor barbeiro, senti-me à vontade para fazer o que ia fazer. Então comecei a ouvir e a pedir que ele me contasse como ele passou, como todas essas coisas aconteceram. Bem, comecei a fazer isso e, para concluir a história, ele foi o primeiro da turma. Ele foi para a escola, foi o primeiro da turma em todas as coisas que ensinavam. E aí ele comprou a barbearia, deslocou o dono, soltou-o, deslocou outros 2, trouxe outros. E ele disse: Hoje só estou lá todos os sábados às 11 horas, porque com hora marcada marquei um encontro permanente comigo. Ele agora tem uma recepcionista para atender o telefone. É tão movimentado que você não consegue entrar, não consegue sair da rua e marcar consulta. Então tem uma recepcionista agregada ao serviço para atender o telefone e marcar agendamento. Tenho meu encontro marcado todos os sábados às 11 horas. E fiz isso quando me convenci de que ele gosta muito de ser barbeiro. Bem, o que há de errado nisso? Suponha que não houvesse barbeiros. Seríamos todos beatniks. Como poderíamos cortar nosso próprio cabelo? Suponha que não houvesse garçons no mundo. Suponhamos que não houvesse senhoras dispostas a entrar e limpar nossas casas. Esse é Cristo. Quando Doris chega em casa e limpa nossa casa toda segunda-feira, é Cristo entrando pela porta. Um dia, quando ela entrou pela porta e me contou sobre uma amiga dela que sofreu um acidente e o carro foi destruído, eu disse: Bem, Doris, ele ficou ferido? Ela disse: Não, ele não estava, mas o carro estava. Eu disse: Bem, esqueça. Você sempre pode conseguir um carro, pode comprar um carro, todo tipo de coisa, mas você foi feito por Deus. Somente Deus fez você. Então você não está ferido, eles não ficaram feridos e o carro ficou ferido. Esqueça o carro. Mas você não ficou ferido. Você sabe, isso a mudou completamente. Ela disse. Ninguém nunca me disse isso. Eu disse. Você não vai à igreja? Ela é católica, ela frequenta a igreja católica. Não te disseram que Deus te fez porque Ele te amou?
Ele não fez nada que não amasse e aqui está você. Portanto, o homem neste mundo fabrica carros, fabrica todo tipo de coisas, e você pode substituí-los. Mas como eles poderão substituir você, Doris? Mudou completamente a vida de Doris. Dizer-lhe o quão valiosa ela é aos olhos de Deus que a criou. Então aqui, ele orou por outro. Agora, deixe-me apresentar-lhe os benefícios colaterais de orar por outra pessoa. Ele disse: enquanto eu imaginava essas coisas adoráveis para meu amigo, que me daria todos os estados negativos do mundo sobre falta de dinheiro, no mesmo intervalo enquanto ele porque alguém que herdou esse dinheiro que lhe permitiu comprar um cruzeiro de cabine e um carro novo e grandes mudanças na casa e guarda-roupa novo e tudo mais, meus filhos, e eu temos 3, foram nomeados beneficiários de um patrimônio que remonta a 70 anos. E assim, como Jó, ele orou por seus amigos e seu próprio cativeiro foi levantado. Somente quando Jó orou por seus amigos é que seu cativeiro foi levantado, o deles também, mas o seu próprio. Porque se o homem pudesse perceber que eu habito em cada ser deste mundo, não há nada além de mim mesmo. Estou me olhando empurrado para fora. Não consigo ver outro. Cada ser neste mundo se torna visível. Então todo mundo que vem, se eu não vejo Cristo neles, que só estou lidando com Cristo, então, não sei quem eu sou, de verdade. Então, como Blake disse novamente, o próprio Deus entra nas portas da morte com todos que entram e se deita na sepultura com eles, e compartilha com eles suas visões da eternidade até que acordem e vejam Jesus, e as roupas de linho que as mulheres teceram para eles, e as portas da casa de seu pai. Então aqui ele entra. Bem, o nome dele é Eu Sou. Você diz Eu Sou? Portanto ele entrou. Você não poderia respirar se não pudesse saber que você é. Saber que eu sou é dizer eu sou, isso é Deus. Então Deus entra pelas portas da morte. O que é a porta da morte? Algum cemitério? Ele nunca entrou em nenhum cemitério externo, ele entrou em nós, minha maravilhosa imaginação humana. Esta caveira é onde ele se deita e compartilha comigo os sonhos da eternidade até eu acordar. Quando eu acordar, verei Jesus. Vê Jesus como algo outro? Não. Vejo as roupas de linho e então percebo quem sou. Eu não o vejo como outro. Quando você realmente vê Jesus, você conhece Jesus. E conhecer Jesus é conhecê-lo como a si mesmo. Você o conhecerá porque sabe que o Filho unigênito de Deus está chamando você de Pai. Quando ele te chama de Pai, então você sabe quem você é. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Ele disse: eu vos direi antes que aconteça, para que, quando acontecer, saibais que eu sou. João 14 versículo 29. Agora, o que ele nos disse? Ele disse: eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Leia no capítulo 14 do livro de João. Versículo 20. Eu estou em meu Pai, e você está em mim, e eu estou no seu. Bem, se eu estou em meu Pai e você está em mim, então você está em meu Pai. Agora ele nos diz no capítulo 10 de João: eu e meu Pai somos um. Versículo 30. Então ele nos diz que aqui Davi no Espírito me chama de Senhor, me chama de Pai. Mateus 22 versículo 43. Se ele me chama de Pai, então quem sou eu? E porque há apenas um Pai, e ele te chama de Pai, então você saberá que eu realmente sou você. Efésios 4 versículo 4. Como Blake disse tão lindamente: somos um. Na verdade um. Há apenas um Pai, apenas um Filho.
Não um bando de pequenos Davis correndo por aí e um bando de pequenos pais correndo por aí. Somente o Pai. Então, se ele me chama de Pai e só existe um Pai, então eu sei quem sou. Então ele te chama de Pai, então eu te digo antes que aconteça, para que quando acontecer você possa acreditar que eu sou Ele. E porque você habita em mim e quando isso acontecer em você, você saberá que eu sou Ele. Acontece em todo o vasto mundo, e eles saberão que eu sou Ele. E eu sou é o nome do Pai. Eclesiastes 3 versículo 14. Não há outro Pai. Portanto, todo o vasto mundo deve despertar para este plano maravilhoso. Quando despertamos, estendemos nosso poder criativo além do que era quando concebemos o plano e então entramos nas portas da morte, esse limite de contração. Agora, aqui nesta audiência, nesta pequena audiência, não consigo expressar minha emoção quando, noite após noite, recebo notícias suas enquanto as cartas chegam. Aqui, se você mergulhar no fundo da sua alma à noite, chamada sonho. E aqui esta senhora me escreve. Não vou mais com esse menino, mas no sonho conheci a mãe dele. Ela me disse: O que você acha de Deus? E eu disse: Cristo não é externo, está todo dentro. Quando você leva isso para o sonho, onde a atenção geralmente é serva da visão e não seu mestre, e ainda assim você pode trazer isso à tona, sua convicção está nas profundezas do seu ser, quando você pode responder a isso nas profundezas. Agora, um sujeito que veio recentemente veio do norte e disse: Eu estava tendo um sonho recentemente, e no meu sonho estou tentando encontrar alguém. É importante que eu encontre alguém. Quem é eu não conheço agora, mas preciso encontrar alguém. Há uma multidão discutindo. Não estou interessado na multidão ou na discussão deles. Ainda estou sentindo que esse alguém traga esse alguém para minha família. Então há um espaço na multidão e um jovem ocupa o espaço, e apontando seu buscador para mim disse: Você é pai. Agora, isso é um prenúncio, isso não é o evento, isso é um prenúncio, uma prefiguração do evento. Mas o simples fato de ele ter visto o prenúncio não está longe. Mas não é o evento, é o prenúncio do evento. E aqui, para receber isto pelo correio pela manhã ou para recebê-lo aqui quando eu sair na noite da minha palestra, não posso expressar minha emoção ao olhar para fora e ver tudo despertando. Porque eu te digo, tudo o que você quiser você pode ter aqui mesmo, de verdade. Assim como meu amigo fez isso para o barbeiro e fez para o amigo dele, e enquanto fazia isso pelo amigo, seus 3 filhos tornaram-se beneficiários de um patrimônio que está em liquidação há 70 anos. 70 anos. Ele partiu deste mundo na década de 1890 e agora nos dias de hoje, nos anos 60, no próximo século, todos são nomeados beneficiários desta propriedade enquanto ele orava por seu amigo. Cumprindo as Escrituras. Ele está cumprindo as Escrituras, essa é a história de Jó. E posso dizer a ele que esse é o último capítulo de Jó, o fim da jornada. Poderia acontecer a ele de repente, todas as coisas que aconteceram conosco que estamos aqui esta noite, nós 3 em quem penso, que tivemos todo o desenrolar das Escrituras. 1. O começo completo, o nascimento do alto. Não demorará muito para que ele tenha tudo. E o dele poderia acontecer exatamente assim, porque ele, com isso, está no fim de Jó. E Jó é a história de todo o vasto mundo. Jó é a história de todo o vasto mundo. No final, todo o mal que o Senhor trouxe sobre ele foi removido. Agora, o Senhor trouxe isto. Como nos é dito no capítulo 9 de João, quando a pergunta foi feita: Quem pecou, este homem, ou seu pai, ou seus pais, para que nascesse cego? Ele disse: Nem este nem seus pais, mas para que as obras de Deus sejam manifestadas. Versículo 2.
Então tudo está acontecendo em ordem e agora ele chegou ao fim da jornada. Vou dizer a ele que sim. Embora não tenha tido a experiência mística do nascimento do alto, ele está no fim da jornada. Quanto tempo leva entre a experiência mística do nascimento e a realização? 3 anos e meio. E ele é um jovem. Agora, pouco antes de eu subir à plataforma, um casal voltou para me contar que nossa amiga Jan, que está aqui esta noite, que eles a conheceram em um sonho. Ele acordou sonolento, mas foi tão impressionante. Não voltarei mais. Agora, ela não trouxe de volta, mas eles trouxeram de volta e me contaram. Então ela disse a eles que não voltaria mais. Bem, isso significa ressurreição. Pois você disse no capítulo 20 de Lucas que quando a pergunta foi feita, de quem ela será esposa na ressurreição? E ele disse, você não entende as Escrituras. Nesta era eles se casam e são dados em casamento. Mas aqueles que são considerados dignos de atingir essa idade, não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer. Eles são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Versículos 33, 36. Então, quando ela conta no fundo de sua alma para aquele que ouviu, e chegando à superfície de seu ser, ele tem que registrá-lo. Ele se virou para sua esposa e disse: grave isso, ainda estou muito sonolento, mas grave. E então ela grava para ele o que ele ouviu dizer no fundo de sua alma. Não vou mais voltar. Então eu digo que estamos todos despertando, todos despertando. Então, que importa a aparência do mundo exterior e o que ele realmente faz? Existem dois. O homem exterior, o homem interior. Então estamos tentando consertar o homem exterior? Estamos consertando ele desde sempre, e você ainda estará consertando ele, posso lhe dizer. Você tenta ser alguém aos olhos dos outros. Voltando ao que eu disse antes, que esta noite não daria realmente o braço direito para realmente servir a Jesus Cristo. Você não acha que se o nosso cardeal soubesse esta noite que veio à terra e estava na cidade, sendo cardeal, ele não iria querer entretê-lo? E ele ficaria em segundo lugar. Ele não se colocaria na cabeceira da mesa. Ele veria que o Senhor está lá. No entanto, ele passará por alguém necessitado. Você não precisa dar um centavo a ninguém para ajudar, você faz tudo na imaginação. Ele não deu um centavo ao amigo, o amigo herdou. Mas ele deu o presente ao amigo, ele usou seu talento, portanto, ele deu a entender pelo que fez que multiplicou o talento. Ele está entre aqueles de quem falei anteriormente. Venha, ó bendito de meu Pai, herde o reino de Deus. Por quê? O que eu fiz? Bem, quando eu estava com fome você me alimentou, quando eu estava com sede você me deu de beber, quando eu estava nu você me vestiu, quando eu era um estranho você me acolheu, e quando eu estava na prisão, neste caso, preso financeiramente e ele estava com o coração partido por causa da limitação, você me visitou. Ele não lhe deu um centavo, ele simplesmente usou o talento que Deus lhe deu, e ele o exerceu e o multiplicou. Ele multiplicou esse talento. Não lhe dei um centavo e ainda assim ele lhe deu tudo. Então é disso que estou falando, e você simplesmente usa o talento que Deus lhe deu. Alguém enterra aquele, tem medo de testar, porque se não funcionar, o que acontece? Então ele não tem nada. Então ele enterra o talento. Outros têm 5 e ganham 10, 2, eles ganham 4 e são altamente elogiados pelo investimento em talento. Portanto, você não é chamado a compartilhar nada fisicamente com os outros, mas compartilha isso em sua imaginação, vendo-os como gostaria de ser visto se estivesse nessa posição.
Se você estivesse passando necessidade e alguém tivesse o poder de imaginar que você era rico, você não gostaria que essa pessoa exercesse esse talento? Bem, foi isso que ele fez e foi o que aconteceu. Então peço que você me leve a sério e simplesmente saia e determine dentro de si mesmo que está do lado certo, pois ele os separa como um pastor separa o rebanho, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Mateus 25 versículo 32, 41. Agora, embora as Escrituras lhe digam de maneira dura que aqueles da esquerda que não aplicaram seu talento estão condenados ao inferno eterno, esqueça. É simplesmente corretivo. O homem tem que ser mais uma vez. Ele tem que entrar no mesmo mundo. As pessoas morrem aqui, mas na verdade não morrem. Eles são restaurados à vida, e isso é simplesmente corretivo. Então eles continuam até que finalmente pegam esse talento e o usam. Então você vai morrer. Todos nós morremos, isso é inevitável. Essa é a maior certeza do mundo de que todos irão morrer. Bem, por que contar a alguém que está prestes a se casar, você sabe que eventualmente se separará por causa da morte? Não seria a coisa mais horrível dizer-lhes para insistirem nessa coisa estúpida? Mas isso é uma certeza. Isso tem que acontecer. Eles têm que alcançar esse caminho de separação na morte. Se não o fizerem antes em algum outro tribunal, eles irão se separar e morrer. Mas por que dizer isso a eles? Mas, quer morram ou não, eles serão restaurados à vida, instantaneamente restaurados à vida. À medida que são restaurados, eles se encontram em um mundo como este até usarem seu talento. Esse talento não é dar $1 milhão porque você tem $1 milhão para construir uma igreja ou um museu e todas essas coisas. Isso não é usar seu talento. Quando você fez isso com o menor destes meus irmãos, você fez isso comigo. Então, para dar e colocar seu nome em uma placa e diga: se meu nome não aparecer naquela placa, você não fica com este prédio. E se você não guardar minhas pinturas nesta sala e dar-lhe o meu nome, você não receberá meu dinheiro. E suas pinturas são atrozes. Eles não sabem nada de pintura e compram apenas com base na etiqueta. Então eles compram uma etiqueta e ela custa $100 mil e você não daria espaço na parede se tivesse algum gosto. Mas eles lhe darão $1 milhão se você pegar a coleção deles e exibir seu gosto horrível. E então, por que você precisa de $1 milhão? Você o pega e dá o nome deles, e espera que eles não sobrevivam por muito tempo para que você possa mudar isso. E isso é em todo o mundo. Bem, isso não é usar esse talento. Quando você usa esse talento, você pega qualquer pessoa que vê e trata todos que vê como se estivesse tratando a Cristo. Bem, que alegria se você sabe que está realmente tratando Cristo. Então eu digo ao meu amigo médico, quando alguém entra pela porta: uma senhora idosa que está com muita dor ou não pode pagar. Cristo entrou. E trate Cristo. Não importa o que seja, apenas trate Cristo. Então veja o que acontece no seu mundo, assim como aconteceu com meu amigo. Afinal, quando você tem 3 filhos e todos eles são menores e eles precisam frequentar a escola e você quer que eles façam a faculdade, então eles se tornam herdeiros de algo que já dura 70 anos de litígio. Imagine 70 anos. E finalmente, enquanto ele estava orando não por si mesmo, mas por um aparente outro, ele estava realmente orando por si mesmo. Então, o capítulo 25 de Mateus. Quando fizemos isso? Quando eu realmente te vi em que e te dei alguma coisa? Quando você fez isso ao menor dentre estes meus irmãos, foi quando você fez isso comigo. E quando você não fez isso, foi quando você não fez isso comigo, quando eu estava com sede e com fome nu e na prisão e você não fez isso. É tão simples quanto isso. Portanto,
não estenda a mão e dê nada a ele. Muitas vezes você não está ajudando em nada, você está simplesmente perpetuando um vagabundo. Mas quando você faz isso mentalmente, o vê não nessa posição, e se pergunta como seria se agora você pudesse passar por ele e ele estivesse bem vestido e rico e indo fazer algo maravilhoso no mundo, ajudar as pessoas, nos negócios, em tudo que é maravilhoso. Pois então, foi aí que você fez, enquanto passava. Você está apenas andando sozinho. E Cristo é a realidade de cada ser no mundo. Só existe Cristo. Portanto, Cristo é a verdadeira identidade de cada ser no mundo. Então você passa. Por quem você pode passar? Então esta é uma dama da noite. Esse é Cristo. É assim que ela ganha a vida. Tudo bem, supõe agora que ela realmente fosse rica. Ela ainda poderia desempenhar o mesmo papel se é isso que ela sente em relação à vida, nada de errado. Se é assim que ela se sente em relação à vida, desempenhe esse papel, mas não realmente na sarjeta. Levante-a em sua mente e veja-a da maneira mais gloriosa. Não condene nada do que o homem está fazendo, pois Deus está tocando tudo o que o homem está fazendo. Não há nada além de Deus no mundo. Então, quando você vir isso e viver isso, você saberá. Agora, uma amiga minha disse novamente. Eu estava tendo um sonho maravilhoso com Davi e disse a mim mesmo. Preciso me lembrar disso. Naquele momento, quando eu disse que precisava me lembrar disso, acordei. Não me lembrei e voltei a dormir. Mas era tudo sobre Davi, as coisas mais lindas sobre Davi. Então, quando eu estava acordando pela manhã, ouvi estas palavras. Tu és como uma estrela alada e eu atirei em você muito longe. Agora, ela disse. Não era alado, mas alado. Foi. Ela soletrou, asa com apóstrofo ed, assim como Blake enfatizaria como ele deseja que suas palavras sejam expressas se você as ler. Ele sempre escreveria dessa maneira. Sempre que você vê Blake escrever uma palavra e aqui ele coloca um apóstrofo, em vez de D, ele coloca o apóstrofo e apenas o D, ele quer que você, ao lê-la, dê a mesma pronúncia. Então ela disse. Ouvi dizer que não era alado. Você é como uma estrela alada e eu atirei em você muito longe. Mas tudo aconteceu depois de sonhar com Davi. Ela não conseguia lembrar o que era, mas estas são as palavras que vieram. Então ela acordou rapidamente pela manhã e anotou-as. Então, que alegria para mim ver todos despertando. E todos, se vocês ainda não tiveram o nascimento completamente, prenúncios. Não apenas seus próprios prenúncios, mas aqueles, porque todos eles trazem de volta à superfície o que você lhes disse sobre não voltar mais para cá. E tudo isso faz parte do drama maravilhoso. Então peço que você saia e experimente, e faça o que meu amigo fez em relação ao barbeiro. Ele primeiro queria ter certeza de que queria ser barbeiro. E estou muito grato por existirem barbeiros no mundo. Sou grata por haver tudo. Por tudo que eu preciso, há alguém para preenchê-lo, como minha Doris que chega em casa. Ela é como um membro da família. Entrar nos restaurantes. Suponha que não houvesse garçons, suponha que não houvesse cozinheiros, lavadores de louça, que diabo faríamos? Então, todo mundo está desempenhando um papel, mas quem desempenha um papel é Jesus Cristo. Só existe Jesus Cristo, não há nada além de Cristo. Então você dá com sua maravilhosa imaginação humana, assim como ele deu ao barbeiro e como deu ao amigo no escritório. Agora é dono da barbearia e você não consegue chegar perto do local. Você vai ligar para marcar uma consulta, mas ela está sempre lotada porque ele o via como o barbeiro de maior sucesso. Ele queria um barbeiro em sua vizinhança que fizesse tanto sucesso que não precisasse começar a procurar outro barbeiro e sair para procurar outra barbearia. Então ele o ancorou lá como um barbeiro de muito sucesso, tendo descoberto que queria ser barbeiro.
Aí o amigo dele, indo almoçar, não quis participar dessa bobagem idiota que ele estava falando. E agora, se ele discutir alguma coisa, ele pode discutir seu fim de semana em uma cabine de cruzeiro ou sua jornada com este carro novo ou o que ele fez com sua casa ampliada. Essas coisas ele deu a ele. E o homem desconhece totalmente o doador. Ele acha que quando o dinheiro veio por herança, quem foi o doador? Isso poderia ter entrado em litígio tal como aconteceu em 1890, e todos aqueles que são mencionados estão agora mortos, e agora estes são agora nomeados. A propriedade está prestes a ser doada. Agora, vamos entrar no silêncio. Há alguma dúvida, por favor? Pergunta. Estou interessado na interpretação metafísica dos números e me pergunto onde poderia encontrá-los. Resposta de Neville. De números. Você quer dizer números individuais ou o livro dos números? Ah, bem, cada letra hebraica tem um valor numérico e um valor simbólico, e isso é fácil de descobrir. Você pode encontrar isso em qualquer boa Bíblia, na verdade. O Salmo 119 lhe dá as letras, e você pode dizer: bem, eu tenho um gráfico em casa que poderia trazer onde cada letra tem seu valor numérico. Agora, que livro eu poderia recomendar que daria isso? Minha Bíblia, a Bíblia do Intérprete, dará isso e outras Bíblias dariam. A Bíblia Companheira daria isso. O Salmo 119 é acróstico. Existem 22 letras no alfabeto hebraico e o Salmo 119 tem 8 versículos por seção, e cada versículo começa com uma letra. Assim a primeira letra começa com Aleph e cada verso é Aleph, começa Aleph, Aleph por 8. Depois vai para Bet, e começa Bet, Bet para 8. Então Gimel. Até o fim e Dalet até o fim. Então, percorre todo o alfabeto. Existem 22 letras no alfabeto e cada seção teria 8 versículos, então 8 vezes 22 daria o número de versículos que existem no Salmo 119. É o salmo mais longo de toda a Bíblia. O capítulo mais longo, devo dizer. Bem, cada um começa com a letra e vai descendo até a última letra que é tal. Você encontrará na versão King James, no intervalo, a letra hebraica. A versão padrão revisada o removeu, mas no King James, você encontrará a letra hebraica sobre cada um. Bem, essa é a ordem dos números. Mas eles saltam, por exemplo, Aleph tem 1, Bet tem 2, e assim por diante, mas então eles saltam. Eles não vão 11, 12, 13 anos, eles saltam de 10 para 20, de 30 para 40, e é assim que eles vão. Então você vai até a 10ª letra que será Iod, que será 10, e sua próxima letra vai pular para 20, em vez de 11. Mas eu sei que a Bíblia Companheira oferece uma análise completa dos números. E depois a Bíblia do Intérprete, que dá uma seção sobre números, principalmente no dicionário dessa Bíblia. Mas cada letra do alfabeto hebraico não tem apenas um valor numérico, mas também um valor simbólico. Assim como Aleph é um boi, Bet é uma casa, Gimel é um camelo, Dalet é uma porta, então, ele disse: eu sou a porta. Agora, isso é 4 em hebraico, ele é o Dalet, ele é a porta. E você não pode entrar de outra maneira, a menos que entre por mim, eu sou a porta. Não há outro caminho. Eu sou a única porta. E ou você vem ao Pai através de mim ou não vem ao Pai. Então, quando você vier ao Pai, você o conhecerá apenas como eu sou ele. Não há outra maneira de conhecê-lo. Portanto, são 22 letras e 5 finais. As finais são simplesmente ampliadas. Mas existem 22 letras legítimas no alfabeto hebraico, de Aleph a Tal. Tal é o símbolo da cruz e seu valor numérico é 400. Então,
estaremos exilados por 400 anos, ou seja, enquanto usarmos esta cruz. Estamos exilados em uma terra que não é nossa, onde somos escravizados. Mas ele nos tirará desta terra para um reino já preparado para nós, onde tudo o que tínhamos antes foi multiplicado por 100. Mas usamos a cruz e estes são os 400 anos. Não 400 anos como eu mediria o tempo, mas enquanto eu usar a cruz. Você tem outra pergunta? Pergunta. Bem, por que dizem que 400 anos? É simbólico? Resposta de Neville. É simbólico, meu caro, 400 anos. Disseram que ele tinha 30 anos quando começou seu ministério, ou cerca de 30. Isso é simbólico. Mas você pode levar para dentro da área, são 30. No entanto, 30 é Lamed. É a 12ª letra do alfabeto hebraico e Lamed é o aguilhão do boi. Então ele nos incita. Ele incita todas as pessoas no mundo. Quando você ouve essa verdade, você fica instigado. Eu não posso acreditar. Você quer dizer que posso olhar para você e você me contar a mais horrível história de limitação, e que posso realmente incitá-lo a aplicar isso? Você quer que eu aceite isso, engula e viva nessas coisas? E eu disse, se você ousar presumir que agora é quem você gostaria de ser, e persistir nessa suposição, você se tornará isso. Isso é incitar você. Pedir para você realmente aceitar esse desafio, isso é um aguilhão de boi. Você já os viu pegar uma vara enorme e enfiá-la na lateral de um boi? Não é uma visão muito agradável. Nasci em Barbados, onde naquela época arávamos com bois. Nós colocávamos a canga no boi, e então os homens no campo pegavam uma longa vara de madeira comum, e a empurravam bem na lateral do boi e incitavam-no a arar. Esta besta sem cérebro iria simplesmente arar e arar e arar. Ele iria incitá-lo e incitá-lo. Muitas vezes tive vontade de sacudi-lo por fazer isso com o boi, mas isso faz parte do treinamento do mundo, incitar o boi a mover aquele arado. Esses arados não foram feitos mecanicamente perfeitos, você sabe, são coisas de madeira. Ele ficaria preso e culparia o boi. Com toda a sua força ele não conseguia mover aquilo e ele iria incitá-lo, e os dois avançariam ou os 6 avançariam para arar. Isso faz parte do mundo. Um aguilhão de boi que numericamente tem 30 anos, portanto, é Lamed, o chicote. E estamos todos nos movendo por golpes, golpes, golpes. Ou você acredita ou não acredita. Se você não acredita, bem, você pode descansar no trevo esta noite, mas espere até amanhã. Você não estará no trevo. O tapete é puxado debaixo de você até que você realmente comece a viver por Cristo. Então hoje eles pensam: herdei 1 bilhão, então posso sentar e agora descansar sobre ele. Assim também os czares pensaram assim, e Khrushchev também. E eles puxaram o tapete de Khrushchev e agora ele vem com sua barriguinha e vem votar como lhe disseram como votar. Ele não está dizendo a ninguém como votar, ele está dizendo como votar. Ele vem. Aquele que desfilou, batendo com o sapato na ONU. Ele era a maior aspidistra do mundo. Todo mundo. Só para tocá-lo. Tocar uma coisa grande, muito grande. Agora ele é completamente ignorado. Ele vem à votação e dá seu pequeno voto conforme lhe foi ordenado. Então o tapete é puxado debaixo dele como é puxado sobre todos até que encontrem Cristo. E Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Boa noite.